Bem-vindos ao Fabricast, seu canal de empreendedorismo contábil produzido pela Fábrica de Contabilidade. Somos uma empresa especializada em processamento contábil e fiscal que atua como braço direito dos escritórios de contabilidade, ajudando com produtividade, tecnologia, rentabilidade e capacidade de escala. Procuramos contadores que querem transformar os seus escritórios em verdadeiras empresas contábeis. Então venha com a gente, porque números parados não fazem história. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Fabricast, seu canal de conteúdo de empreendedorismo contábil. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica, e no episódio de hoje a gente vai trazer um assunto super relevante e extremamente requisitado pelos nossos clientes, que é governança corporativa, ou somente governança, como a gente gosta de falar, no ambiente de empresariado contábil. E, naturalmente, para falar desse assunto super relevante, a gente precisa de parceiros que dominem o assunto. E, para nossa felicidade, a gente conta aqui na Fábrica de Contabilidade com uma parceria super relevante e importante do Slap Law, uma empresa de advocacia que faz diferente e traz aí uma entrega de conteúdo super relevante. Eu estou aqui na presença do Gustavo Sudbrack e do Gabriel Guedes. Eu gostaria que ele se apresentasse, mas também contasse um pouquinho do Slap aí, para a galera que ainda não conhece, até porque essa construção de parceria com a fábrica ela é recente, mas entretanto a gente se conhece aí já de longa data, tem uma jornada bem grande, mas eu acho que vamos estressar aí quem é o Slap e o que o Slap vai fazer aqui de importante para o mercado contábil hoje em dia. Boa. Vamos lá, então. Primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A parceria com a Comece, com a Fábrica, com o Ângelo, com todo o time, é de longa data, de fato. A gente admira muito o trabalho de vocês. Vocês vêm realmente mudando a visão que o mercado tem até da contabilidade. E acho que isso acaba agora, ainda mais com a Fábrica, isso acaba tomando uma outra proporção. Vocês acabam tendo uma capilaridade, chegando longe. E o que a gente tem que parabenizar, porque não é fácil. Então, primeiro, parabéns. Parabéns pelos conteúdos, a gente acompanha, a gente faz coisa junto, a gente se inspira muito em vocês também. Bacana. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Gustavo, sou fundador do escritório, CEO e fundador do escritório, mas a gente tenta falar um pouquinho do escritório, mas a gente tenta ser um escritório realmente diferente. A gente não quer que seja um escritório de pessoas, mas que seja uma empresa de fato, né? A gente não pode, assim como contadores, operar 100% como uma empresa, mas a gente pega tudo que dá para profissionalizar de uma empresa normal e traz para dentro do escritório de advocacia. Então a gente tem uma presença de marca muito forte, a gente tenta despessoalizar o máximo possível e gerar valor para os nossos clientes, né? A advocacia é algo muito tradicional, muito afastado da realidade dos clientes, e a gente tenta no Slap aproximar o máximo possível e tentar gerar valor nessas conexões. A gente é um escritório focado em nova economia, empresas tech, startups, e cada vez mais empresas de serviço que querem se enquadrar nessa nova economia. Perfeito. Então, software house, empresas de marketing, estúdios de branding, escritórios de advocacia. A gente tem feito alguns trabalhos para escritórios de advocacia, então um advogado prestando serviço para outros advogados, muito nessa pegada de inovação, do dia a dia, de gestão, de partnership, de programas de incentivo, de reorganização, sempre trazendo essa pegada mais inovadora, mais moderna. Então é isso que a gente vem fazendo. Estamos no começo da nossa caminhada ainda, mas tem sido muito legal, uma jornada bem diferente. Tentar e ser inovador é algo difícil, né? Vocês sabem muito bem. Então estamos nessa jornada junto. Passar para o Gabriel, que é meu sócio, falar um pouquinho, complementar alguma coisa que eu tenha esquecido e se apresentar também. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Ângelo, pelo convite. Sempre bom a gente produzir conteúdos junto aí. Já fizemos alguns conteúdos e agora um mais direcionado aí pro público de contadores, enfim, dessa galera que quer se organizar, quer olhar também para uma estrutura mais profissionalizada, talvez, da empresa. Então, bem legal o papo aqui. Eu sou o primeiro integrante do time do Slap, depois que o Gustavo fundou. Então, sou um sócio aqui mais antigo do time. E, enfim, então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, como o Gustavo trouxe, prestando serviço para outros prestadores de serviço, digamos assim. Então, dentro desse contexto, como o Gustavo trouxe, contadores, advogados
e outros aí, consultorias diversas que querem olhar para esse mercado de uma maneira mais profissionalizada, né? Então, eu espero que a gente consiga bater um papo legal aí para agregar valor aí pro pessoal Sim, todo. sim, não, fantástico. Eu venho numa jornada na área contábil já de alguns anos aí, e quando a gente idealizou a fábrica de contabilidade, foi pela nossa maturidade de conhecer o problema desse mercado, sabe? Então, assim, a gente sabe que o desenvolvimento do negócio é uma ação multidisciplinar. E nós atacamos realmente a parte operacional ali, contábil fiscal. E o avanço da tecnologia no Brasil e no mundo, a eficiência que ela traz, ela faz com que as empresas contábeis possam ser mais eficientes e ter um alcance de clientes mais longe. Antigamente se trabalhava com clientes do bairro, né, da cidade, enfim. E o próprio mercado tinha um certo preconceito em ter uma assessoria contábil muito distante, porque como é que eu vou conversar com o meu contador? Como é que eu vou fazer isso, né? E esse avanço mudou o mundo, mudou até as relações no ambiente do direito, né? Porque a gente conhece o SLAP, tem clientes espalhados pelo Brasil, isso não é mais um empecilho. E o que nos engrandece, nos deixa muito felizes em ter vocês na parceria estratégica agora com a fábrica e para os clientes da fábrica, é esse know-how que vocês têm no ambiente de tecnologia e inovação. Eu acho que não é toda empresa de advocacia que tem essa pegada, que tem esse know-how, que frequenta esse ecossistema e tira dele aprendizados e melhorias para levar para o mercado tradicional como de contabilidade. Eu acho que, sem dúvida, vai ser assim, um diferencial muito relevante para a gente. E aí a gente entra, então, com base nisso, acho que no próprio tema aqui do nosso bate-papo, que é governança, né? E talvez seja importante para a gente ficar na mesma página e o nosso público entender. Quem sabe a gente dá uma largada falando um pouquinho sobre o conceito de governança corporativa na visão de vocês e como ela pode, assim, impactar a mitigação, talvez, de risco, né? Ou de problemas numa jornada empreendedora aí, né? Vou dar essa primeira paulada em vocês aí. E vamos ver o que eu tiro de vocês. Eu vou puxar por ordem de antiguidade aqui, de idade. E aí a gente vai batendo uma bola assim Legal. nesse círculo aqui. Uhum. Cara, eu faz muito tempo que a gente bate em governança aqui no escritório, Sim, focando bastante em governança jurídica, sim. que é o que? É estruturar a empresa, e aí falando em empresa geral, Claro. CNPJ, né? De forma com que essa estrutura jurídica não deixe buracos que ela passem a ser alguma objeção no futuro. Uhum. Então, desde startups que querem captar um recurso, se ele não tiver uma governança, uma estrutura adequada, ele pode ter um problema de avançar Total. num negócio, como também forma de mitigação de riscos, né? Então, olhar para o negócio e entender, cara, como é que esse negócio para em pé de fato no longo prazo? Será que a gente não está deixando pendências para trás que podem impactar o meu crescimento, até a perenidade do negócio? Uhum. Então, de alguma forma, eu criei na minha cabeça uma definição de governança que é, tirar valor de fazer a coisa certa. Então, assim, cara, governança é muito fazer a coisa certa. É transparência, responsabilidade social, responsabilidade coletiva, prestação de contas, accountability, né? Ser responsável pelas Sim. coisas. Cara, tomar decisões baseadas nos interesses da empresa, ter um alinhamento estratégico definido, né? Então, desfamiliarizar as empresas, que normalmente, e aí falando de escritório contábil, Sim. escritório jurídico, cara, é muito pessoalizado, então as decisões acabam sendo, no fim do dia, acabam sendo as decisões que o fundador, o CEO toma. E, cara, é top-down, né? De cima para baixo, e às vezes a gente diz, olha, mas a documentação toda nos conduz a tomar decisões assim. Mas o negócio sou eu que tomo a responsabilidade, sou eu que tomo o risco. Então, cara, é olhar o negócio assim, cara, se a gente fizer a coisa certa e embalar direitinho, a gente consegue tirar valor disso. E tirar valor inclui não ter tantos riscos, né? Mitigar riscos para trás. Então, eu tenho resumido cada vez mais assim a governança. Mas vou deixar o Gabriel também complementar aqui, porque senão eu falo só eu. E aí é um bate-papo. Eu muito feliz na exposição, hein? O Gustavo praticamente falou tudo que é a governança, então é bem isso, não é fazer a coisa certa e tirar valor, né? Como bem resumido, eu não tinha ouvido ainda esse conceito do Gustavo, embora a gente esteja viva aqui Isso aí, né? trabalhando. Professor Gustavo. A gente tá aprendendo, você aprende também nos podcasts, não, a gente não... É bem legal esse conceito, que de fato é exatamente isso, resume bem o que é de fato esse olhar, né, da governança, né? E o que
que a gente vê muito, né? Até trazendo um pouco do que a gente, enfim, trabalha, né? Que tu comentasse de visão de tecnologia e trazer essa visão pros negócios. Não só tecnologia, que com certeza a gente tem isso bem enraizado, mas também uma visão de negócio mesmo como um todo. E aí a gente acaba se inspirando muito nas boas práticas de governança que os negócios que dão certo têm, digamos assim. Claro. E a gente acaba utilizando esses sentido. exemplos positivos para os negócios onde a gente está interagindo, né? E aí acaba replicando e sugerindo a partir dessa visão de tecnologia que a gente acaba tendo, inovação, mas também visão de negócio e negócios mais variados, passando aqui por prestadores de serviço, startups, empresas da economia real, como a gente chama. Sim. Então a gente acaba fazendo um mix de tudo que a gente vê que é boa prática e acaba sugerindo e conduzindo os clientes Isso é um dessa baita forma. Né? diferencial, eu acho, que vocês trazem para o mercado hoje. E acho que o empresariado contábil que percebeu o valor do Slaps do ponto de vista de relacionamento estratégico aí, com certeza vai tirar proveito de vocês aí, né? No bom sentido, para poder pensar a governança de maneira realmente adequada, inteligente, assim, e até, quem sabe, como diferencial competitivo, né? Quando a gente consegue mostrar isso para o nosso público-alvo, eu acho que a gente consegue se destacar na multidão, né? Pô, eu sou preocupado com governança, eu consigo mostrar isso daqui a pouco nas nossas propostas de venda, a gente consegue deixar isso destacado na nossa proposta de valor, né? Até para reter talento, eu acho, hoje em dia, eu acho que tu mostrar isso, eu acho que isso evidencia, assim, a maturidade e o potencial do negócio, independente do tamanho dele, né? Mas já pensar nisso faz muita diferença. E pensando nisso, e aí eu vou trazer para o Gabriel, assim, pela experiência que vocês têm, assim, uma empresa contábil, ela tem assim, a área, vamos chamar assim, de estrutura legal, né, jurídica, ela tem relacionamento com o conselho, ela tem relacionamento com pessoas, time, ela tem responsabilidade civil, né, porque eu brinco, a gente mexe num órgão sensível do corpo dos outros, que é o bolso, muitas vezes, enfim, então tem várias frentes, assim. Como é que vocês veem, assim, como é que eu vou te dizer, os desafios, os riscos, ou talvez por onde começar? Eu acho que muitas vezes o contador não tem essa percepção, tá, por onde eu começaria uma dinâmica com o Slap se eu botasse na mesa o assunto produto governança, sabe? Porque onde é que eu daria o primeiro passo? Como é que eu posso materializar, assim, falando aqui, um start, assim, cara, o dia 1 de uma virada de chave, assim, né? Eu acho que seria bacana a gente explorar isso e depois a gente aprofundar em alguns pontos aí da governança na jornada. Boa. A parte de governança pode sempre começar pela parte societária, né? Eu imagino, assim. Isso para qualquer negócio, inclusive os contadores, enfim, a empresa de contabilidade, né, como um todo. Né? E então é estruturar a parte societária como um todo, para além de um mero contrato social, talvez. Né? E aí tem N possibilidades que a gente pode prever com esse viés de governança. Além dessa questão societária, que aí é algo interno, talvez, do negócio em si, começar a olhar a parte contratual que a empresa tem, enfim, como é que ela estabelece as relações contratuais, tanto com fornecedores, ou melhor, como prestar o serviço de maneira adequada, como é que está o contrato ali, como é que está o arranjo contratual colocado, o time, né, como é que está regulado a parte de time, né? Ter uma visão geral da parte de contratos para que eles acabem se conversando, talvez, né? Isso sendo resumindo um pouquinho aqui, eu começaria por essas duas verticais, né? A parte societária, olhando internamente, e a parte contratual, daí olhando também internamente, mas também como está a parte externa desse serviço prestado, como é que está a própria responsabilidade sendo, né? Daqui a pouco prevendo ali questões de mitigação de responsabilidade, muitas vezes, para justamente proteger o negócio e o próprio, né? A pessoa que está ali com o seu CRC ali, né? Assinando também, né? Sabe, até eu vou jogar aqui pro Gustavo, mas tu trouxe um ponto que eu acho que é super relevante, eu acho que isso daria um podcast inteiro, né? Até mesmo uma dinâmica presencial com alguns escritórios, quem sabe já fica lançado aqui o desafio, né? Lá em Floripa, né? No verão, né? Vamos já escolher o lugar. Quando a gente fala de estruturação societária, empresa contábil, pela minha experiência, cara, assim, eu vejo uma deficiência enorme em entender o próprio conceito de estruturação societária, né? Eu vejo, assim, muito contrato mal feito, mal redigido, mal assim, trabalhado. A gente vê que há uma falta de percepção de valor em acordo, falta de formalizações de atas, de reuniões, definições,
os próprios contratos com os fornecedores são complexos. Eu que já tomei muita porrada, assim, eu brinco, né? Eu assino qualquer contrato de fornecedor para a fábrica, cara, desde que o nosso jurídico dê uma olhada e eu tenho uma válvula de escape, entendeu? Tem que ter uma forma de sair barata, entendeu? Do assunto, senão não rola, né? Então, talvez a gente possa, assim, do ponto de vista de estrutura jurídica, o que vocês acham, assim, que, cara, seria assim, um ponto que isso aqui a gente tem que dar uma olhada, ou alguma cláusula que vocês acham que faz muito sentido para quem quer construir uma camada de C-level daqui a pouco, no futuro, né? Tem que estar atento, assim, né? E aí, onde é que vocês podem dar uns beliscão, assim, no bom sentido, né? Boa, eu vou devolver pro Gabriel, porque é o nosso especialista em contratos aqui, é quem mais, né, Pô, depois eu pego ele, viu, Gabriel? Depois eu pego ele. Não, e é um ponto que acho que complementa o que o Gabriel trouxe ali de definição de quem faz o que na empresa, quais são as responsabilidades. Isso, cara, tem muita dor aí. Como é que funcionam os contratos corporativos, então eu vou jogar para ele. Depois eu volto com outra consideração que eu tenho, mas aí do tópico anterior ali. Perfeito. A parte contratual a gente tem que ter uma espinha dorsal bem definida, talvez, né? E aí, a partir disso, vendo, como tu trouxe ali, como entrar, como se manter na contratação, mas também como sair rápido e como, né, ter cláusulas de escape, como tu trouxe. Basicamente, são elementos assim... E outra questão também é tentar fugir ao máximo de cláusulas e de termos ali que acabem caindo numa vala de subjetividade, talvez, né? Perfeito. Tu indo para tu tendo contrato, e aí por isso a importância de O Brasil já é um desafio. Com subjetividade. Tu tem que ter tudo bem definido, assim, objetivo para que efetivamente tu consiga ter de bate-pronto esse olhar e ter uma tomada de decisão rápida. Eu acho que tanto contadores, enfim, empresas de contabilidade como qualquer empresa, tu tem que ter esse timing da tomada de decisão. E aí parte muito pela espinha dorsal bem definida e talvez pouco mutável. E aí, a partir disso, tu vai agregando questões bem objetivas nas cláusulas para que tu consiga ter esse timing, essa percepção de tempo rápida e também aí não acabe não se prejudicando, enfim, não tendo nenhum prejuízo para a governança, para a estrutura como um todo. Né? E a simplicidade e objetividade do contrato, né? O Gabriel é o cata-cláusula repetida. Ele direto ele menciona os contratos. Cara, essas cláusulas aqui são iguais. Sim. Ou às vezes tem 3 cláusulas falando sobre a mesma coisa. Então, acho que a objetividade nos contratos e um olhar técnico de um contrato, prazo, partes, entrada, saída, multas, cláusulas de saída que às vezes estão enxertadas no meio do contrato. Então, agora se fala muito em proteção de dados. As empresas grandes têm colocado proteção de dados como um layout, uma saída sem multa para contratos. Então, tem contratos grandes que... Todas as saídas prevêem multas, notificações de longo prazo, porque são contratos complexos, mas aí lá na parte de proteção de dados tem algumas obrigações, não vou dizer abusivas, mas muito complexas para algumas operações em que ele sabe que o fornecedor não vai cumprir. E ali ele diz, se quaisquer dos itens acima for descumprido, o contrato pode ser rescindido de pronto, né, sem notificação, sem nada. E aí cláusulas como tu tem que permitir auditoria sem avisar na tua empresa, tu tem que apresentar todos os teus documentos, tu nunca pode ter tido nenhuma transferência de dados indevida, sem justificativa, tu tem que ter relatório tal, num nível de complexidade que os menores não têm. Sim. Então, tu já assina um contrato sabendo que, se eles alegarem um daqueles tópicos de proteção de dados, que é um ponto que a gente acho que é legal a gente trazer também para um episódio, cara, tu vai descumprir algum, porque proteção de dados é que nem governança, programa de compliance. Sempre tem alguma coisa descumprindo. Sim. Então, certamente tu vai ter uma saída ali prejudicial. Então, tu monta todo um contrato que amarra tudo bem amarrado e ali tem uma cláusula que te permite sair sem pagar um tostão, por exemplo. Então, é um contrato bem feito, cara, objetivo, com a visão do negócio, é super importante. E, cara, contrato, acordo sócio, são tudo relações de pessoas, né? Então, quanto mais alinhadas as pessoas estiverem, mais organizadas estiverem as relações, é mais claro e melhor para todo mundo. Né? Isso faz parte muito da nossa batida em governança aqui no escritório. Sim. Sabe que estavam falando aqui e eu estava tentando fazer um resgate histórico, né? Eu percebo que o avanço da tecnologia inerente à burocracia que não acompanhou, ela se mantém ainda muito agressiva no mercado contábil, ela está permitindo hoje em dia que o contador consiga tirar a cabeça da areia, que nem o avestruz, e olhar para o redor, né?
E aí começar a enxergar esses aspectos, assim, de maneira mais inteligente, né? Não no automático. Então, essa parceria que a gente está construindo com o Slap justamente tem essa percepção de, olha só, eles estão enxergando, mas ainda precisam ter um guia, né? Sob o ponto de vista de avançar. E eu acredito, e vocês podem ratificar para mim ou não, que talvez um primeiro passo de uma aproximação estratégica, de uma implementação de governança com o apoio do Slap seria talvez um diagnóstico, assim, né? Acho que uma entrevista técnica, uma avaliação de como está o ambiente desse negócio contábil, a partir daí montar um plano de ação, né? Porque o que eu percebo às vezes é que eles ficam muito ansiosos, né? Tá, mas e como é que funciona? Por onde é que eu começo? E agora? E eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acredito que um diagnóstico tire um pouco essa névoa e monte um plano de ação, né, com vocês. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, a gente estressar, né? Tipo assim, o passo a passo de uma jornada, um deck, né? Eu acho que isso aí... A governança, muito se fala de governança, mas fica num campo muito abstrato e intangível, né? Sim, eles ficam ansiosos. E aí tu tem que trazer pra realidade, e claro, e passa com certeza por uma entrevista, por um papo inicial de entendimento de como é que tá hoje a estrutura, para daí sim conseguir, né, a partir desse diagnóstico, começar a ter endereçar, de fato, a governança, tangibilizar mais ela, e aí passa muito por uma estruturação, né, um cronograma, porque a gente estabelece a partir exatamente do que a gente entende do cenário atual, a gente estabelece um cronograma daquilo que é prioridade para a empresa, e aí passando por todas essas verticais de negócio, enfim, jurídicas, e aí como eu comentei no início, talvez a grande maioria iniciando com essa visão societária e passando pela parte contratual e subindo, né? Então, de fato, tem que ter trazer para a realidade, né? Para sair do campo do abstrato, dessa parte de governança. Perfeito. Eu acho importante frisar, né, que o Andorinha não faz verão, né? A empresa contábil, ela tem que se doar pro projeto também, né? Não é chegar lá o Slap, senta e resolve. Total. Ele tem que ter essa consciência da participação ativa, né? Numa transformação, senão não contamina a empresa e perde esse tempo aí e dinheiro, né? Perfeito. A complementação que eu ia dizer antes, e aí acabei perdendo o timing da resposta, e acho que agora fez mais sentido, as pessoas tendem a afastar a governança até o momento em que é obrigatório. Então todo mundo faz isso. Compliance, proteção de dados, algumas regras contábeis possivelmente também são para níveis mais maduros de negócio. A gente vai empurrando até o dia que, cara, não tem mais como empurrar. Que nem regra de faturamento simples. O cara vai empurrando até o dia que, cara, não tem mais como. E a governança acaba sendo isso, mas não precisa. E aí, principalmente falando de prestadores de serviços como nós, advogados, também como empresas de contabilidade, contadores, é possível fazer uma jornada escalonada. Então, como o Gabriel disse, a gente criou um deck aqui que é um passo a passo de se estruturar. Legal. Mas o que eu acho mais legal nessa jornada é que traz uma consciência para o cliente, e aí falando da empresa contábil aqui, mas também gera um valor em que ela passa a entender a governança e passa a poder vender como um conselheiro estratégico para os seus clientes. Total. Esse acho que é um grande diferencial. Quando a gente faz dentro de casa, a gente começa, cara, também não é tão complexo. E aí, na figura do contador, que precisa cada vez mais se afastar da operação do dia a dia e ser cada vez mais um advisor, um consultor, um cara comercial, ele olha para a operação e ele diz, cara, aqui tu tem uma oportunidade de melhoria, aqui tu tem uma oportunidade de negócio, aqui tu pode, quem sabe, separar esses dois CNPJs, organiza melhor o teu time, cria um CNPJ operacional, cria... Então, a jornada para o próprio escritório gera um conhecimento que eu, Gustavo, acredito, aí falando no meu nome, mas acho que vocês vão concordar, e gera uma jornada de conhecimento que ele pode vender outros serviços, outros produtos, seja via parceiros, escritórios, seja o Slap, né? Vou vender para os caras lá. Por quê? Porque eu tô com mais tempo, quando eu sou um contador que tem uma estrutura de back-office como a fábrica, eu tenho mais tempo de olhar para o meu cliente. E já aconteceu entre nós, né, Ângelo, atendendo clientes, tu diz, cara, esse cara precisa de um apoio jurídico, eu sei o que ele precisa fazer, mas eu não posso dizer como contador aqui, porque eu vou misturar os papéis. Gustavo, entra lá, velho, e tenta vender pro cara isso aqui, porque é isso que ele tá precisando.
Então, me parece que essa jornada seja bem legal em termos de conhecimento, aprendendo, fazendo, para o cara conseguir gerar valor e, gerar valor para o seu cliente lá na ponta, que é o mais importante, né? Sim. Ainda mais quando a gente fala de serviço, né? De prestação de serviço, tu tem que agregar um valor, essa visão, tem que ter isso, né? Bem presente, senão tu fica muito comoditizado mesmo, que não é o que nenhum prestador de serviço quer, né? A gente quer se diferenciar e cada vez mais a diferença é através dessa visão mais estratégica de negócio, que tu vai conseguir fazer isso tendo tempo. E aí é a parte que a fábrica acaba auxiliando. Total sentido. Eu acho que, eu diria assim, é uma jornada até educativa e de oportunidade ao mesmo tempo, né? Total. Para a empresa. E pela experiência de vocês, assim, quando vocês se aproximam de um negócio para fazer essa jornada de governança e ser um apoio estratégico, eu diria, né? De um business aí, a relação do time, né, do pessoal de retaguarda das operações em relação à chegada da SLAP, como é que vocês veem hoje? Existe alguma forma de comunicação? O pessoal fica com medo? Veem vocês como parceiros estratégicos, que às vezes... eu estou falando isso porque quando a fábrica chega numa empresa contábil, muitas vezes, dependendo do porte escritório, o pessoal fica com medo que nós vamos roubar os empregos, entendeu? Ou vai botar bode na sala, querer achar culpado por erro contábil, quando na verdade não. A gente quer preservar os empregos, transformando eles em tendo mais tempo, né? Então, eu não sei se isso acontece quando entra uma questão de governança ou se realmente isso é só uma lenda urbana minha aqui. Como é que vocês veem isso hoje, assim? Como é que vocês poderiam dizer para o C-Level comunicar a empresa em relação à chegada do SLAP? Acho que seria uma provocação interessante aqui. Eu vou dar minha opinião, porque é bem opinião mesmo, o Gabriel dá dele depois. Cara, como a gente sempre entra pela via do jurídico, e do jurídico toda empresa acaba tendo em algum momento um advogado. Sim. E a gente chega com essa cara de advogado, não advogado, né? A gente chega sendo advogado sem ter jeito de advogado formal. A gente, de regra, não tem objeções. E a gente consegue vender governança dentro do nosso produto jurídico. Além disso, principalmente em operações de serviço, a gente aparece quase como um alívio, porque as áreas normalmente, cara, quando o jurídico é engraçado, o jurídico, até a empresa ter um departamento jurídico, o jurídico é um apanhado de várias áreas operando contratos e normalmente está bem bagunçado. Então, quando a gente chega numa empresa, finalmente alguém vai nos ajudar a arrumar isso aqui. Porque a gente chega, tem um vendedor que usa um contrato, tem outro que usa outro, e sempre tem alguém do financeiro dizendo, meu Deus, cada um está usando como é que organiza? Então, a gente começa essa parte da governança sem falar muito em governança para não assustar, mas fazendo o que tem que ser feito do jurídico, que é entrar na operação, ajudar a entender quais são o passo a passo, juntar um documento único. Tem vários clientes que têm o mesmo serviço, tem 2, 3 contratos ao mesmo tempo na rua. Então, eu acho que essa objeção a gente acaba não tendo. Não sei, Gabriel, se tem essa percepção diferente. Eu até anotei aqui... a gente acaba auxiliando muito, talvez, 3 principais setores. A área comercial, o financeiro e o RH. Então, a gente acaba, de fato, trazendo um valor para essa galera, porque a gente vai conseguir organizar a vida deles e isso vai facilitar. E tudo que facilita a vida de alguém acaba sendo visto como algo positivo. Até como né? mentores de formação, Exato. Percebendo aqui uma vantagem do SLAP aí. Exato. Né? A parte comercial, né? O setor comercial talvez é o que esteja ali na ponta vendendo e tá com a minuta do contrato sempre na mão ali e não raras às vezes, até para agilizar o trabalho. Show. O comercial vira um advogado ali, mudando cláusula, enfim, às vezes faz isso de uma maneira não tão correta. E se a gente tiver digamos, esse trabalho de mentoria com o pessoal que vai pegar vai estar no dia a dia mesmo com esses contratos todos, para que se a gente mentorar essa galera para que eles façam, digamos, o que tem que ser feito e não acabe, de alguma forma, estragando um documento que lá no início foi bem realizado, por exemplo, né? Que se a gente conseguir mentorar essa galera para que siga, digamos, essa espinha dorsal que eu comentei, com certeza vai seguir, a governança vai se manter e todos os setores ali envolvidos no negócio vão ver como uma vantagem para todo mundo, né? Vai todo mundo sair ganhando no final do dia. Eu vejo que essa relação que vocês constroem aí de mentores e orientadores, vamos usar essa palavra aí, né? Num processo educacional de segurança, né? Da companhia como um todo, né?
ela traz vantagens e eu acredito que as empresas contábeis hoje elas estão querendo olhar para isso, ou estão se preocupando com isso em função de vários aspectos, né? Um deles é a perpetuidade dela, é a possibilidade daqui a pouco até de ter uma valorização no seu valuation, porque o mercado, com o avanço da tecnologia, eu acho que a tendência é gerar merges, assim, gerar união de escritórios menores em escritórios para se tornarem maiores, mais competitivos. Assim, nos próximos anos, na minha percepção, olhando assim, as pesquisas que estão saindo no mercado é que vão existir movimentações organizacionais fortes no Brasil, tá? Isso já aconteceu aí em países mais maduros, como os Estados Unidos, Austrália, enfim. E eu acho que isso vai bater na porta. E as empresas contábeis que perceberem isso, elas vão estar valorizando a sua operação. Eu vejo a governança como valorização da companhia, né? Do ponto de vista de percepção de oportunidade. E isso também, assim, pro lado dos próprios clientes, né? Eu acredito que eles possam mostrar isso de maneira também mais assertiva. Eu não sei qual é a percepção de vocês em relação a benefícios indiretos que olhar para a governança de maneira correta e inteligente pode trazer numa jornada de crescimento, né? E perpetuidade, assim, pela experiência de vocês aí em outras áreas também. Vocês têm... É só notar que as grandes empresas que dão certo se mantêm tem essa perenidade de vida, digamos assim, muito porque tem uma governança bem estruturada, né? Então, é bem nessa linha, assim, tem que ter... Se tu quer, né, ter uma visão de longo prazo do teu negócio, tu tem que olhar para isso, porque senão tu, de fato, não vai... Talvez tu vai ficar ali enxugando gelo, tu não vai sair do lugar, né? Não tá louco, com certeza. É só ver, digamos, os exemplos positivos que a gente tem no mercado, né? Isso em todas as áreas, inclusive essas empresas, esses prestadores de serviço, digamos, de contabilidade que se veem como empresa, né? E que não são tão... o mercado ainda está, talvez, carente, né? Desse olhar mais empresarial do negócio, né? Como um todo, né? E é só ver que aqueles que estão olhando para isso já estão numa estrutura muito mais profissionalizada e talvez colhendo esses frutos, né? Muito bom. Esses movimentos de consolidação de serviço, né? De escritórios de serviço, ele é cíclico, né? As empresas crescem, aí dissidentes criam pequenos, começam a pulverizar, depois se juntam de novo para ganhar competitividade. Ganhar competitividade é tu gerar valor e, ao mesmo tempo, não perder tempo fazendo algo comoditizado, né? E cada vez mais tecnologia vem e tal. Então, acho que um grande ponto de todo prestador de serviço é, como é que eu me mantenho relevante? E para se manter relevante, tu tem que gerar insights, tu tem que estar perto do teu cliente, mas também, olhando para dentro, o teu negócio tem que ser comprável, né? Sim. E eu acho que esse é um ponto que a governança traz, e a gente faz muita due diligence, inclusive em parceria, né? Verdade. Cara, o que faz um negócio ser atrativo? Primeiro, ele não tem grandes riscos, né? Depois, ele tem uma estrutura que seja plug and play. Cara, se a gente quiser ser comprado por alguém, é fácil ou não é fácil? Se eu quiser fazer parte de uma aliança estratégica, eu consigo me plugar nesses caras, ou os caras eu tenho um risco reputacional aqui gigante que o cara não vai se plugar em mim? Então, eu acho que faz sentido se a gente pensa em consolidação, mas faz sentido a gente tá sempre aberto para um movimento desse. Mesmo que eu não vá... Ângelo, eu nunca pensei, cara, na minha cidade não faz sentido ter outro, eu reino sozinho. Não, então melhora, te posiciona melhor ainda, a ponto da operação depender o mínimo, menos de ti, e estrutura isso. E aí o ponto da governança é isso, cara, põe no papel. A gente tem muito desafio aqui com sócios iniciantes que a gente diz, olha, põe no papel o que cada um vai fazer. Sim. E é muito difícil. Eles não fazem e tal, mas é importante. Claro que é importante, porque daqui 6 meses, quando vocês brigarem, porque um tá fazendo uma coisa e o outro não tá, ou quando começa, vocês vão ter que recorrer a algum papel, algum documento que diga o que era a obrigação de cada um. Sim. Né? Então, é importante para a perenidade do negócio, como o Gabriel disse, que as coisas estejam organizadas, alinhadas, e a geração de valor também é um conjunto na empresa, né? O Gabriel estava falando, eu fiquei pensando aqui, tem clientes nossos que chegam que eles vendem um negócio de longo prazo, mas tu vai olhar o contrato deles, nenhum deles tem trava de contra rescisão imotivada ou rescisão. Então, assim, teu negócio tem valor mesmo, os teus contratos são frágeis. Se tu vai vender carteira, é fácil o teu cliente sair e entrar? É fácil. Cara, então, se é fácil entrar e sair, tu tem que ter muita gente. Talvez tenha que ser muito comoditizado. Se tu é um negócio mais boutique, tu tem que estar mais preso, tu tem que ter um pouquinho mais de garantia para crescer o teu negócio. Então, isso passa por contratos. Alinhamento com o teu cliente.
Então, na hora de fechar o contrato, tu tem que rever o teu contrato. Se é muito fácil entrar e sair, não tem multa, não tem nada, cara, talvez teu negócio não valha nada, né? Então, acho que um pouco do que a gente vende como governança jurídica aqui é isso, é ver valor nessa estruturação. Não, faz muito sentido o que tu trouxe. Eu tive a oportunidade esse ano de participar e até palestrar num evento grande de contabilidade para a América Latina e nos corredores, assim, a gente acaba conversando com muita gente, né? E mais de um caso veio relatar dificuldade relacional societária por não ter a estruturação bem pensada. E sim, tem muita empresa contábil jovem nascendo que não está percebendo a importância desse alinhamento de largada, sabe? Então, assim, a gente vê como isso é relevante, né? Para evitar dor de cabeça e não perder tempo e dinheiro, né? Então, fantástico, né? E quando o teu papo é bom, ele passa rápido, né? Passa. Deixa eu fazer vou te cortar, já que tu tá indo encerrar. O Gabriel até anotou um negócio, não sei se ele quer falar, mas eu vou dar um depoimento nosso aqui, já que a gente tá falando para empresas contábeis que são de serviço, assim como a gente. A gente sempre teve uma pegada muito de fazer diferente, né? Moderno, inovador, tentar. Sim. Por muito tempo a gente tentou um formato sem hierarquia. A hierarquia era a meritocracia das ideias. Cara, quem tivesse a melhor ideia e a maior profundidade naquele tema, tinha mais autoridade para decidir. Então, o Gustavo, como CEO, o fundador, só vai valer a ideia dele se a ideia dele for a melhor. A gente, por muito tempo, tentou isso sem hierarquia e sem verticalização de times. Só que a gente começou a ver que, cara, todo mundo fazendo tudo começou a dar um pouco de conflito. Então, a gente sentou e disse, cara, quem sabe a gente define bem os papéis de cada um. E aí as coisas começaram a clarear. E isso é um pouco de governança. Cara, tá funcionando esse modelo meio... todo mundo faz tudo? Ou um modelo bem vertical? Tá fazendo assim, cara, talvez não. É melhor a gente redefinir papéis, sentar, entender, ver onde cada um performa melhor. E isso tem muito a ver com as pessoas, mas tem muito a ver com a estrutura do business. E isso é governança do negócio. É estratégia, né? Tem um sócio lá que é mais comercial, tem outro que é mais back-office, tem outro que gosta de uma área mais de relacionamento com outros players, parcerias e tal, um que é mais de tecnologia. A gente tem que sentar e entender. E isso faz parte até muito do nosso trabalho aqui também de, cara, quem faz o que na empresa? Às vezes a gente começa um trabalho com uma startup e, cara, quem faz o quê? Não, todo mundo faz tudo. Não, a gente tem co-CEOs, né? Cara, co-CEO é a pior coisa que tem. Pior que isso, só empresas que é 50-50, né? Que a gente chama de empresas Sim. Tem vários termos aí. Viu o nome da dividido, mas são participações iguais, 50-50, dois sócios. Chamam de sociedade burra, né? Sociedade burra até falam. Cara, às vezes a gente tem que dizer pro cliente, cara, a pior formatação é essa. Mas se vocês vão nessa, então você tem que decidir certinho o que cada um faz. Perfeito. Isso aí. Passar que tu anotou uma coisa que tu quer falar, e aí já podemos interromper também. Encerrar, digo, interromper. Não, a gente podia passar o dia aqui, né? Essa é só a primeira, a gente tá só esquentando os motores, vai ter muito conteúdo aí, né? Não, eu ia até falar um ponto sobre o que tu trouxe, eu acabei esquecendo agora, mas só voltando um pouquinho, o que eu anotei aqui foi muito mais na linha dessa, talvez, empresa, esse prestador de serviço de contabilidade que está, de alguma forma, consolidado numa cidade do interior, por exemplo, onde ele onde ele está, digamos, surfando uma onda onde só ele está ali, né? Digamos, prestando esse serviço, enfim, tá consolidado no mercado. O rei do camarote. Não necessariamente isso vai se manter no futuro, né? Então, nossa! Então, ter essa visão que o próprio mercado, de novo, né, mostra que quem não tem, a palavra que eu anotei aqui, esse inconformismo por sempre aprimorar e melhorar, assim, a sua governança, os seus fluxos, a sua estrutura como um todo, talvez não se perpetue o negócio com essa visão de longo prazo. E governança é a visão de longo prazo. Cara, a gente está na mesma página. Eu canso de bater para as empresas contábeis que eu mentoro, que eu converso, que não existe mais assim aquela questão de você ser diferenciado numa determinada região. Eu acredito que a tecnologia que foi jogada em cima da gente, não para de vir agora com inteligência artificial e outras coisas, ela vai fazer com que a atuação contábil seja cada vez mais além fronteira. Tu tem que parar de pensar local e pensar nacional. E até em relações internacionais, inerente a onde você está no Brasil hoje, que as empresas contábeis que não olharem para esse posicionamento de mercado, né, elas vão ter problema. Eu acho que a tecnologia hoje está acessível. A fábrica de contabilidade é uma prova viva de que ela pode atender empresas contábeis do Brasil inteiro e ajudá-las a pensar nacionalmente. Entretanto, isso só vai funcionar, do meu ponto de vista, como negócio, se eu olhar a governança no mesmo nível da minha entrega técnica, sabe? Não adianta ser tecnicamente bom e ter uma governança ruim.
ela tem que ser trazida para o status de pilar estratégico do negócio. Então, isso que vocês estão comentando, trazendo e se somando à fábrica oficialmente a partir, né, de hoje, é o que vai fazer com que a gente possa mitigar risco e se tivermos que se nos juntar com outros, fazermos negócios bons, né, bem consolidados, com bons preços e avançar com segurança, né? Bacana, vou passar para vocês aí fazer as considerações finais e jabás finais da Slap aí, para ninguém perder onde é que eles acham Slap, como é que chegam em vocês aí, para a gente poder estressar, com quem é que eles falam, o que vocês comem, onde é que vocês frequentam. Boa, do meu lado, então, agradecer o papo, acho que foi bem legal trazer essa visão de governança pro mercado de contabilidade. Acho que, como a gente tem conversado, é essencial que esse mercado também, né, tenha a visão mais profissionalizada, talvez, mais como empresa, não que não sejam profissionais, mas que a gestão seja mais profissionalizada, talvez. Então, espero que a gente consiga auxiliar bastante e ajudar bastante no desenvolvimento desse mercado. Show. Né, com essa visão bem de gestão mais profissionalizada e de governança. Animal. Eu vou deixar ele falar os canais, porque ele é o ponta de lança hoje do escritório, que faz o relacionamento de venda. Ele é o culpado, então. Então ele que fale aí onde a gente... Fala, Gabriel. Eu ia complementar, mas eu deixei pro Gustavo, mas enfim, então... Devolvi a bola. Devolveu a bola. Enfim, a gente tá nas redes sociais, tá no site e temos conteúdos também. Nós mesmos também produzimos conteúdo no nosso podcast, enfim, Slapcast, para quem quiser também curtir visões mais jurídicas como um todo. Né? Legal. Então a gente gosta de produzir bastante conteúdo também para fomentar o debate, assim como a gente está fazendo aqui agora. Sim. E, de fato, eu sou o sócio aqui que conduz a parte comercial, e até agora eu lembrei o que eu ia trazer ali, que o Gustavo estava falando, de potencializar as verticais, potencializar as características de cada um dentro do negócio, né? Então, é nessa linha, e aí, potencializando a minha aqui, então, que eu sou mais a parte comercial, de fato, eu interajo com o time todo aí. Vamos jogar as pessoal encrencas tudo pra ti, então. Pode cair no meu colo aqui, que a gente acaba conversando e tentando ajudar ao máximo aí. Tá bem, da minha parte também só agradecer aqui, me despedir, já participei de outros podcasts da Comece, da Fábrica é o primeiro, que seja o primeiro de muitos, conta sempre com a gente. O escritório tem uma vocação de procurar parceiros e tá sempre aberto a parcerias estratégicas que façam sentido e agreguem valor para os nossos clientes e para o nosso time, para quem orbita nosso meio, não necessariamente gerando valor direto para nós. A gente entende que uma vez que o ecossistema funcione de forma justa e gerando valor para todos os players, é bom para todo mundo e é bom para o Slap. Então, conta sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu a produção aí. Conta com o Slap e com o time todo aqui. Fantástico, pessoal. Para vocês também terem informação, a gente teve a honra hoje de gravar esse episódio aqui na sede do Slap. Então, a gente está usando o estúdio deles aqui hoje até para realmente mostrar que essa parceria é forte, está consolidada, e que esse espaço seja muito aproveitado em breve aí, né? Que a gente possa trazer, quem sabe, aí, clientes da fábrica para conhecer pessoalmente vocês e fazerem uma dinâmica não só sobre governança, mas outros pontos que a gente vai explorar em outros capítulos aí, super relevantes. E, pessoal, você que está ouvindo esse episódio e ainda não seguiu o Fabricast, nos siga para não perder nenhum dos conteúdos que vão fazer dicas diferenciadas para a formação empreendedora da sua jornada. E se você também não conheceu ainda a Fábrica de Contabilidade, não se desespere. Venha bater um bate-papo com a gente e falar com nossos especialistas e saber como a gente pode contribuir numa jornada de profissionalização e acelerar a sua contabilidade digital. Na descrição desse episódio, como recados finais, vocês vão encontrar todas as informações aqui dos nossos amigos do Slap Law e saber como chegar até o Gabriel aqui, né, para bater um papo e plugar as soluções do Slap Law na sua jornada de crescimento. Até porque, pessoal, números parados não fazem a história.